Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 125. Título: Ricamente. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Paulo, aos Colossenses 3:16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lamentável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas? Daremos testemunhos de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a Boa Nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos de jornada. Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 7, que trata da bicorporiedade e transfiguração, tendo como subtítulos as aparições de espíritos de vivos, homens duplos, Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. Estudaremos hoje os itens 114 a 118. Kardec inicia o estudo destacando que os fenômenos da bicorporiedade e da transfiguração são variedades de manifestações visuais, que por mais maravilhosas que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. É importante a gente lembrar que milagres não existem, né? Tudo que existe é permitido, então não é um fenômeno extranatural, né? É permitido por Deus, é previsto por Deus. Ele não fere a lei natural. Assim, ambos esses fenômenos se fundam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Nós sabemos que o espírito, durante o sono, recobra, em parte, a sua liberdade, ou seja, que ele se afasta do corpo. E é nesse estado que muitas vezes tem-se a ocasião de observá-lo, pois o espírito, tanto do vivo quanto do morto,
tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas já referidas pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. E existem casos que não deixam nenhuma dúvida a esse respeito, né? Quer dizer, então a gente lembra que a gente é espírito, né? E a gente tem um perispírito, que é o envoltório semimaterial, né? Que está conosco tanto enquanto nós estamos encarnados, quando nós estamos desencarnados. Kardec, então, cita alguns exemplos de seu conhecimento pessoal, cuja exatidão garante. Primeiro caso que ele cita: a mulher de um amigo seu, de Kardec, viu repetidas vezes durante a noite entrar no seu quarto com luz acesa ou no escuro uma vendedora de frutas da vizinhança, que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia de espiritismo e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e, de certo, dormia naquela hora. Enquanto seu corpo material estava em casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Nesse caso, um espírita já experimentado lhe teria feito a pergunta, mas a senhora nem sequer teve essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre, após o seu desaparecimento, ela ia ver se todas as portas estavam bem fechadas, assegurando-se de que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Essa preocupação mostra que ela estava bem acordada e não era iludida por um sonho. De outra vez, ela viu da mesma maneira um homem desconhecido, mas um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que no primeiro momento pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Essa senhora era o que se pode chamar de um médium vidente natural. Mas nessa época, como já informado, ela nunca ouvira falar de médiuns. Kardec menciona mais um caso. Outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca das 10 horas, um senhor idoso da sua mesma idade que encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé de sua cama e de vez em quando tomava uma pitada de cigarro. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe, e de cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora conveniente e de fato em pessoa, ou seja, acordado. Estava vestido da mesma maneira, com a mesma caixa de cigarros e precisamente com os mesmos gestos. Certa de que ele a visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O senhor, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se de dizer que provavelmente sonhara. Provável é isso, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, os que por essa razão entendem pessoas esclarecidas. Mas o que consta é que essa senhora não dormia tanto como a outra. Então, sonhava acordada, ou seja, teve uma alucinação, eis a palavra final, a explicação de tudo que não se compreende. Kardec já refutou suficientemente essa objeção nos estudos pretéritos. Sugerimos, então, que na medida do possível, para o melhor entendimento, sejam ouvidos os estudos anteriores. É muito importante que haja continuidade no estudo, né? Então, quem começou a estudar agora, ouvindo esse estudo que nós estamos fazendo, que possa, na primeira oportunidade, ouvir os anteriores, dar sequência também, para que haja um entendimento de todo o estudo, né? De toda a matéria que está sendo tratada. Mais um caso mais característico, no qual Kardec questiona como se poderia explicá-lo por um simples jogo de imaginação. Vamos lá. Um senhor, residente na província, jamais quis se casar, malgrado as insistências da família, principalmente a favor de uma jovem de cidade vizinha que ele nunca vira. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem, vestida de branco, a fronte ornada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva.
Estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas e notou que tinha um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e seguro de que estava bem acordado, procurou informar-se de se alguém havia chegado durante o dia. Respondendo que não, ninguém fora visto na casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, decidiu-se a ir ver aquela que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi. Todos voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas que viu ao entrar na casa foi uma jovem que reconheceu com a que lhe aparecera. Estava vestida da mesma maneira, pois o dia da aparição havia sido também o de Corpus Christi. Ficou atônito, e a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, ela explicou que já havia aquele senhor nesse mesmo dia, um ano anterior. O casamento se realizou. Estava-se em 1835. Nesse tempo, não se tratava dos espíritos. E, além disso, ambos eram pessoas extremamente positivas, dotadas da imaginação menos exaltada que pode haver no mundo. Poderão dizer que ambos estavam tocados pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou uma alucinação? Mas não se deve esquecer que o futuro marido permanecera tão indiferente ao caso que passou um ano sem ver a noiva que lhe indicavam. Mesmo admitindo-se essa hipótese, restaria explicar a semelhança da aparição, a coincidência das vestes com o dia de Corpus Christi e, finalmente, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se haviam visto, circunstâncias que não podem ser produzidas pela imaginação. Kardec relata a resposta de Santo Afonso à seguinte pergunta: poderíeis dar-nos a explicação desse fenômeno? Santo Afonso responde sim. Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado sua alma a Deus, pôde aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo seguido de uma porção de seu perispírito e deixa a matéria num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Kardec então responde a uma pergunta que inevitavelmente será feita: como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que durante a vida, o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos, como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo. Fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado, a qualquer distância que estiver, da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a rapidez do relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como tem dito alguns romancistas em histórias para recriar. Ele menciona o livro dos espíritos. E aí a gente destaca, né, que na questão 401 do livro dos espíritos, Kardec pergunta se durante o sono a alma repousa como o corpo. Né? Interessante essa pergunta. E os espíritos esclarecem que não. O espírito jamais permanece inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam e este não tem necessidade do espírito. É quando ele, então, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. No Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, no capítulo 8º, ele trata da emancipação da alma nas questões de 400 a 412, especificamente do sono e dos sonhos, e das questões 413 a 18 das visitas espíritas entre pessoas vivas. Também é interessante dar uma olhadinha, quem puder fazê-lo, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. Eu espero que esse estudo tenha acrescentado, né, no nosso conhecimento, que a gente sabe que a gente nunca está inativo.
Por isso também é tão importante, antes de dormir, a gente fazer uma oração, a gente procurar apaziguar o nosso espírito, não dormirmos com sentimentos ruins, com raiva, com desejo de vingança, preferencialmente sem ler coisas também dramáticas ou assistir filmes violentos, por exemplo, para que a gente possa, com a alma apaziguada, né, ter esse momento de liberdade no sono, que a gente possa rezar para fazer bom proveito desse tempo, na medida em que a gente acabou de estudar, que o espírito não fique inativo, então para que a gente possa ir para lugares bons, fazer coisas boas, aprender ou trabalhar ou ajudar, né? Então, que assim as nossas noites sejam mais produtivas, mais felizes, mais enriquecedoras na nossa caminhada rumo à evolução, tá bom? Fiquem todos com Deus, que a gente possa ultrapassar esse momento difícil que todos estamos vivendo, né, em todo mundo. Deus nos ampare, nos fortaleça e nos proteja sempre. Graças a Deus.